Em um mundo onde as redes sociais se transformam em campos de batalha, o barulho parece dominar e as opiniões se chocam como ondas. É comum se sentir irritado. É fácil recorrer ao grito. Mas será que esta é realmente a única maneira de ser ouvido? Hoje, vamos descobrir como podemos ser respeitados e manter nossa paz interior, mesmo em meio ao caos das tensões sociais, com base na sabedoria milenar do estoicismo. Fique comigo, porque a resposta é muito mais poderosa do que você imagina. E se você gostar do conteúdo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O mundo em tensão. Por que estamos tão irritados? Precisamos entender o cenário em que vivemos. Por que as tensões sociais estão em alta? A resposta está em um conjunto de fatores. O primeiro deles é a cultura de debates acalorados, onde parece que o objetivo das pessoas agora não é mais dialogar, mas sim vencer uma discussão. Outro fator é o excesso de informações que estamos expostos. Diariamente somos bombardeados com notícias e opiniões, muitas vezes polarizadas, que estimulam o confronto. Por fim, existe a busca por aceitação nas redes sociais, que nos torna mais suscetíveis a reagir quando somos provocados e criticados. O resultado: estamos vivendo em uma espécie de panela de pressão. A menor provocação pode explodir em um confronto. E as consequências são profundas. Perdemos a nossa paz de espírito, o estresse se acumula e as nossas relações se deterioram, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Quando somos tomados pela irritação e reagimos de forma descontrolada, facilmente perdemos a razão. A cada grito, abalamos nossa reputação. Nosso respeito diminui e perdemos também um pouco de conexão com nós mesmos. A verdadeira força, a paz interior e o respeito. Os estoicos, como Sêneca, Marco Aurélio e Epiteto, nos ensinaram uma lição fundamental. A única coisa que podemos controlar é a nossa mente, a nossa reação. O mundo exterior é imprevisível. A opinião dos outros, as provocações, as críticas, nada disso está em nosso poder. Sêneca dizia que nada é tão importante para a felicidade quanto a capacidade de ignorar as coisas. Quando ignoramos a provocação, tiramos a força dela. Ganhamos uma liberdade que o grito nunca nos daria. E qual a ironia disso tudo? O respeito que tanto buscamos não vem do volume da nossa voz, mas da capacidade de nos mantermos calmos e firmes. Uma pessoa que não se abala com provocações e responde com serenidade demonstra uma força interior que é naturalmente respeitada. Por outro lado, aqueles que se abalam demonstram uma fraqueza que será explorada continuamente pelos provocadores e manipuladores. Pense em um lago. Quando a água está calma, a superfície reflete a beleza do céu. Quando está agitada, só reflete a realidade de forma caótica e distorcida. A prática da calma. Dicas estoicas para o dia a dia. Agora, a parte mais importante. Como colocar isso em prática? Como se blindar e manter a calma em um mundo tão barulhento? Seguem dicas com base no estoicismo. Dica 1. O exercício da dicção do controle. Esta é uma prática diária para separar o que está sob seu controle do que não está. A opinião de outra pessoa? Não. O engarrafamento no trânsito? Não. A crítica na rede social? Não. A minha reação a tudo isso? Sim. Então foque sua energia apenas naquilo que você pode mudar, ou seja, em suas emoções e reações. Lembre-se da lição de Epiteto. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar as questões exteriores e não controladas, e o que as suas escolhas realmente controlam. Dica 2. O olhar de cima. Esta técnica desenvolve a capacidade de se distanciar emocionalmente de uma situação para facilitar a tomada de decisão. Em momentos de conflito, imagine-se como um observador neutro, olhando a cena de fora. Se fosse com outra pessoa, que conselho você daria? Responder ou ignorar? Essa conduta nos ajuda a perceber a futilidade de muitas brigas.
À primeira vista, pode parecer impossível se distanciar emocionalmente durante um conflito. Entretanto, quando começamos a praticar, veremos com o tempo que melhoramos nossa capacidade de analisar situações e tomada de decisão. O imperador Marco Aurélio nos ensinou que a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Ao se elevar acima da situação, você se protege da negatividade alheia e preserva sua paz. Portanto, na próxima provocação em uma rede social, tente analisar o contexto de forma neutra. Pergunte-se: vale a pena gastar energia com esta situação? E caso uma resposta seja necessária, observe nossa próxima dica. Dica 3. O silêncio da sabedoria. Esta prática consiste em criar um breve momento de silêncio para refletir e responder com calma e ponderação, em vez de reagir impulsivamente. Quando for provocado, respire fundo, conte até 3. Use esse tempo para decidir como vai se expressar, em vez de deixar a emoção gritar por você. Exemplo prático. Alguém te critica injustamente. Em vez de se defender no mesmo tom, você pode responder com calma para manter suas crenças. Diga: eu entendo que você tenha essa opinião. Eu penso de outra forma, mas respeito o seu ponto de vista. Esta é uma estratégia poderosa quando lidamos com pessoas autoritárias ou manipuladoras. Existem também situações onde o silêncio pode ser a melhor resposta. Lembre de alguma conversa onde sua opinião tenha sido colocada de forma clara e não tenha sido aceita por outra pessoa. Ao invés de prolongar o debate, simplesmente não responda. O silêncio muitas vezes é a resposta mais forte, ideal quando lidamos com provocadores e pessoas insistentes. Portanto, a verdadeira força não está em ter a voz mais alta, mas em ter a mente mais calma e dar a resposta apropriada para cada situação. O respeito que você conquista através da serenidade é sólido, duradouro e, sobretudo, libertador. Praticar o estoicismo não é ser insensível, mas sim ser inabalável. Espero que estas dicas possam te ajudar a encontrar a sua força interior e a se blindar das pressões do dia a dia. Lembre-se, você não pode controlar o mundo, mas pode e deve controlar a si mesmo. Se você gostou deste vídeo, compartilhe-o com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deixe nos comentários qual das dicas você mais gostou ou qual delas acha mais difícil de praticar. Até o próximo vídeo e que a calma esteja com você.